Bom, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Raul Cadena, sou o host do podcast da mineração e a gente está aqui para gravar mais um webinar com os nossos patrocinadores Zinga Metals da Expo Minera Nordeste. Muito obrigado, pessoal. Prazer aí estar com vocês. A Expo Minera desse ano aqui vai bombar, né? Então vamos lá. Eu sou o Marco Fábio Ramenzoni, sou CEO da Zinga Metal Brasil. Vou apresentar a empresa e o que a gente faz em seguida. Está comigo aqui o Jorge Rummel, que é gerente nacional de vendas, e a Juliana Zeni, que é a nossa RP. Tá bom? Vamos lá então? Podemos começar a apresentar a empresa? Excelente. Antes da gente começar, eu só quero avisar que a Expo Minera Nordeste está sendo organizada pela AERMIN e a SEDEC e acontecerá nos dias 6 a 8 de maio em Rio Grande do Norte, Natal, no Centro de Convenções. Sejam muito bem-vindos. Pode falar? Nós estaremos lá com vocês. Excelente. E pode se apresentar. Já vou colocar aqui. Vou apresentar para vocês aí a Zinga Metal Brasil, que vai estar presente aí com vocês na primeira Expo Minera Nordeste, aí como ele falou, em começo de maio desse ano. Vamos lá. A gente é uma empresa, o que a gente faz? A gente faz proteção contra a corrosão industrial, né? A gente existe há 55 anos. Essa é uma empresa muito amplamente certificada e estamos presentes em mais de 100 países pelo mundo, tá? Uma tecnologia belga que se originou há 55 anos atrás por um professor de metalurgia na Bélgica. Vamos lá. A gente tem um portfólio grande de produtos de proteção contra a corrosão, mas, na verdade, eu vou focar no Zinga, mostrar para vocês porque esse é o nosso carro-chefe e é isso que acaba funcionando. Mas além deles nós temos selantes, acabamentos nacionais e importados, diluentes e sprays, tá? Para manutenção e para pequenos reparos. Então vamos focar agora no Zinga e como é que ele funciona. Vamos lá. Zinga é um produto monocomponente, para quem é de manutenção sabe que isso é super importante, tem 96% de zinco na camada seca, desse zinco 97% dele é metálico e todo o zinco utilizado para a fabricação nossa tem 99,995% de pureza. Tá? Prazo de validade dele é ilimitado e atende às normas NORSOC M501 e 12944 para vários sistemas. Né? Vamos lá. O que ele faz? Na verdade, ele faz proteção catódica. Então, para entender a proteção catódica, a gente aqui apresenta o que é a corrosão, que é basicamente o retorno, né, do ferro à sua condição natural em óxido de ferro. E aqui a proteção catódica que ele vai exercer, nós vamos mostrar em seguida, que na verdade é o sacrifício do zinco em proteção ao cátodo, que é o ferro, formando sais de zinco, que podem ser óxidos de zinco, podem ser hidróxidos de zinco, esses dois óxidos de hidróxido são sais brancos, e os carbonatos de zinco, que são sais mais cinza escuros, tá? Que vão fazer parte da passivação que eu quero mostrar para vocês aqui em seguida. Então, como é que funciona o Zinga? Zinga funciona sendo aplicado sobre um substrato de ferro, exatamente como é aplicado uma tinta, né? Só que com o tempo ele vai formando uma camada de passivação, uma camada de barreira, que faz a proteção extra, além da proteção ativa, né, da proteção catódica, uma proteção por barreira aqui também. Com o tempo, sol, chuva, diferenças grandes de temperatura, as tintas vão se deteriorando, né? Enquanto o zinco de Zinga permanece como na galvanização a quente, bastante firme e bastante ativo. Vocês vão entender mais para frente por que também. Com o tempo, então,
a deterioração das tintas vai acontecendo, enquanto que a passivação do Zinga vai aumentando com o tempo, até ela ir encontrar algo por volta de 30 micras de carbonatos de zinco aqui, protegendo a camada de zinco que provê a proteção catódica, né? No impacto, ele vai aqui ter um aumento de sacrifício, de necessidade de se sacrificar em proteção ao ferro que está logo embaixo dele, coisa que uma tinta normal não faz. E nesse caso aqui, ele vai ter uma formação extra de sais de zinco, fazendo a passivação desta área que está exposta aqui. No caso das tintas, isso não acontece, porque você começa a produzir a corrosão, expondo o aço à umidade e oxigênio, a corrosão começa a andar por baixo da película, tanto a umidade que entra aqui na região do impacto, quanto a umidade que entra aqui no craquelamento da tinta, que acaba acontecendo com o tempo, tá? Esse efeito aqui está mostrado nessa foto aqui. Aqui nós temos uma tinta rica em zinco, muito boa qualidade, por sinal, é um epóxi zinco, mas ele não tem as propriedades que tem o Zinga aqui do lado, que é onde aconteceu aqui a cicatrização, né? Cicatrização entre aspas, na verdade, a formação de sais de zinco aqui, fazendo a proteção do ferro que está embaixo e não produzindo a corrosão vermelha, como acontece nesse lado aqui, né? Então, tinta não é um filme fechado como uma tinta. Os seus grânulos de zinco tem este formato, é um zinco atomizado, portanto, tem formato muito diferente dos zincos em pó normais, e isso vai proporcionar um efeito muito positivo, que se a gente comparar com tintas ricas em zinco. Aqui tem a tinta rica em zinco na parte de cima e o Zinga aqui embaixo. No caso das tintas ricas em zinco, elas têm muita resina e menos zinco do que Zinga. E esse zinco também não é altamente metálico e também ele não é totalmente puro, né? Vocês vão entender mais para frente a importância disso tudo. Mas nesse caso, com excesso de resina para segurar todo esse zinco, há em muitos lugares há uma interrupção da corrente eletroquímica. Essa corrente eletroquímica é fundamental para a formação e para a efetivação da proteção catódica, né? Com essa interrupção da corrente, portanto, essa camada não produz proteção catódica de forma integral. Ao passo que no Zinga, como ele é muito metálico e ele é muito, a condutividade dele não tem obstáculos da superfície até o substrato ferroso, essa corrente eletroquímica vai proporcionar um potencial eletroquímico medido aqui na superfície da camada, sempre muito parecido, tá? Sempre muito parecido e muito próximo da galvanização a quente também, não é? Ele tem também, o Zinga tem como característica uma característica que é a flexibilidade. Raul, como é que eu posso mostrar a câmera aqui de novo? Eu paro de compartilhar aqui um minuto e vocês estão vendo, vocês veem minha câmera aqui? Eu segurando uma chapinha? Ok. Aqui eu tenho uma chapinha metálica de aço normal. Aqui ela foi jateada e foi aplicada Zinga. E aqui, só para mostrar como ela é flexível, eu vou pegar aqui na frente de vocês, eu vou dobrar essa chapinha. Estou dobrando aqui, fazendo uma força com a minha mão. E aqui na minha câmera vocês conseguem ver que ela não trinca e não craquelou, ou seja, ela é bem flexível, né? Então, se agora a gente for voltar aqui para a apresentação, não só a flexibilidade dela é uma característica, mas também, por ela ser flexível, ela não descasca, não é quebradiço, pode ser comprimido ou esmagado,
e não racha, como vocês viram que eu fiz agora, né? Graças à sua flexibilidade, né? Danos locais podem ser reparados muito facilmente também, porque ela contém aquela resina especial que eu falei para você, ela é reversível, então ela pode ser reparada muito facilmente, né? Características: para aplicação, a gente pode aplicar com até 95% de umidade relativa do ar, a gente pode aplicar em temperaturas de menos 15 até 50 graus centígrados. A secagem acontece muito rapidamente, né, de 30 a 40 minutos para seco ao toque, e de 60 a 90 minutos, no Brasil, muito mais para 60 minutos, para manuseio. Então, você tem uma produção, você já pode, 1 hora depois de aplicado, você já pode tirar da tua produção e seguir montagem, né? Cura total 24 horas, mas durante essas 24 horas, ela pode ser molhada, tá? Isso é uma característica que nenhuma outra tinta tem, tá? Não propaga fogo e é excelente em termos de resistência a UV, né? Raios solares. Vamos mais um pouquinho, pode ser aplicado de uma maneira muito fácil, com trincha, rolo, pistolas airless, pistolas convencionais, né, muito fácil de aplicar. Pode ser aplicado em spray também, quando você adquire o spray para pequenos reparos, né? E a aplicação pode ser feita tanto para um sistema novo quanto para um sistema de reparação. Ele pode ser revestido por várias tintas compatíveis. Aqui eu vou mostrar de novo para vocês. Aqui vocês podem ver, aqui na minha câmera, vocês têm o Zinga aplicado aqui, nessa parte aqui, um selante aplicado em 2 camadas, nesse caso aqui ele foi super aplicado, e uma tinta PU aplicado no final, por topo de tudo, você pode aplicar a cor que você quiser, né? Lembrando que o cinza, por ele ser quase puro zinco, ele tem ele só pode ser apresentado na cor cinza, né? Senão a gente colocaria pigmentos coloridos e tiraria o pigmento do zinco, que é muito importante estar lá presente, né? Então pode ser revestido por várias tintas compatíveis, como eu mostrei para vocês. Zinga pode ser aplicado como sistema duplex ou como sistema único, né? Nesses sistemas que eu acabei de mostrar para vocês na chapinha, tanto o sistema único só com Zinga, ou o Zinga mais a cor, mais um epóxi, mais PU. Tem vários outros sistemas duplex para serem apresentados ou especificados para cada tipo de uso, tá? Vamos lá, se a gente for comparar o Zinga com a galvanização a quente, a gente vai achar umas curiosidades. A galvanização a quente, pessoal, é a descoberta da humanidade para a proteção do aço, tá? Faz a proteção catódica, mas ele tem a galvanização a quente, ele forma, em metade dele, ele forma uma liga de zinco e aço, né? Essa liga não é 100% zinco, tá? Essa parte clara aqui em cima é 100% zinco, e essa parte metade final aqui não é 100% zinco. Então ele não provê a proteção catódica aqui. O que acontece quando a gente compara com Zinga? Metade dela é aço puro, como você tem no Zinga, né? Então você vai ter metade dele disponível para o sacrifício, para a proteção catódica. E essa outra metade, você não tem essa capacidade desse sacrifício, ou seja, da proteção catódica. Ao passo que no Zinga, você tem do primeiro dia de sacrifício até o último dia de sacrifício, você tem 96% desse zinco puro fazendo proteção catódica. Isso significa que você podia dar um chute. A Zinga pode durar 2 vezes mais que a galvanização a quente? É verdade. Querem ver? Aqui tem 2 exemplos de testes que foram feitos, né? Aqui, numa razão de corrosão em milímetros por ano, numa camada de galvanização comparada com uma camada de Zinga. A Zinga aqui está reagindo a metade da velocidade do que está reagindo a galvanização a quente. Então você poderia dizer que a galvanização a quente dura metade do que o Zinga? Pode ser. Por esse estudo feito em laboratório, pode ser. Aqui tem outro estudo em laboratório que mostrou exatamente a mesma coisa. Dessa vez em gramas por metro quadrado por dia, né?
no consumo do salt spray, né, numa câmara salina. Aqui ele consome 6 gramas por metro quadrado por dia, e na galvanização a quente ele consome aí um pouco mais de 10. É quase o dobro da velocidade de corrosão. Então você poderia dizer que a zinga duraria o dobro do tempo do que a galvanização a quente? Mais ou menos isso, tá, pessoal? Aqui mostrado em 2 testes de laboratório. Esse aqui é um teste que foi feito em campo, 4 anos depois, as 2 boias no Oceano Atlântico. A boia da esquerda amarela contém zinga por baixo, e a cinza contém galvanização a quente por baixo das tintas aplicadas, tá? O que aconteceu 4 anos depois é que a boia com zinga não tem corrosão vermelha, e a boia com galvanização a quente já começava a apresentar muitos pontos de corrosão vermelha, tá? Aqui é a mesma coisa, essa estrutura toda montada mais ou menos na mesma época, a corrosão vermelha aparecendo somente na área da galvanização a quente. E na zinga, vocês lembram que eu falei que o zinga, que os carbonatos de zinco eram cinza mais escuro? Aqui está o cinza mais escuro, portanto ele está passivado, e a galvanização a quente ele não consegue, num ambiente agressivo, ter tempo suficiente para passivar, então ele acaba durando menos, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns certificados da gente, já que a gente conheceu alguns princípios de funcionamento do zinga. Aqui a gente tem a não toxicidade. Esses aqui são certificados. Aqui Tecpar no Brasil, a NSF mais rígida de todas nos Estados Unidos, para contato de uso de zinga, para contato direto com água potável, tá? Isso é muito importante. Por que só a zinga consegue isso e as outras tintas de zinco não conseguem? Porque o nosso é o único zinco que tem 99,995 de pureza. E lembrando que aquele 1,5% a 2% característico dos zincos em pós e dos outros zincos, basicamente são chumbo e arsênico. Chumbo, não pode aparecer traços de chumbo em água potável, né? Chumbo é um metal pesado, então não pode aparecer aí na toxicidade da água, né? E a gente é certificado para isso. Para quem entende de pintura também, esse aqui a gente é aprovado na norma NORSOC M501, sistema 7, sistema 1, que com todas essas características aí de 4.200 horas de imersão, de teste cíclico, sem descolamento catódico, né? Outros certificados também, vários deles temos na ISO 12944 antiga, na ISO 12444 novas. Aqui a gente tem muito mais, aqui não coube todos, mas o objetivo disso é o quê? Obter maior desempenho com espessuras menores. É isso que trouxe a norma nova da ISO 12944. Consequentemente, a gente traz com isso uma redução significativa do custo por metro quadrado ano de performance do zinga aplicado, né? Outros certificados e aprovações são certificado de não propagação de fogo, e aqui eu queria mostrar para vocês, como referências de zinga, na prática, mostrar para vocês uma aplicação numa petroquímica, tá? Nessa petroquímica a gente tem toda essa estrutura aqui aplicada com zinga. Aqui o cinza é zinga, tá? Por que eu quis mostrar essa foto? Porque aqui você tem o zinga como sistema único e nos guarda-corpos amarelos o zinga como sistema duplex, o zinga por baixo e o PU por cima. Aí essa obra já é uma obra que tem um pouco mais de 5 anos de idade, está lá firme e forte, sem necessidade de manutenção. Esse é um exemplo bacana que a gente tem, né? Aqui a gente entra nas referências de mineração, né? Importante. Essa aqui é a nossa referência mais importante, é uma aplicação que foi feita em 1995, portanto, está indo para quase 30 anos, né? 29 anos, 30 anos. Essa estrutura foi jateada e depois foi aplicada 2
camadas de zinga de 60 cada uma, fazendo 120 micra de zinga, né? Essa estrutura é uma estrutura de mineração, de carregamento de minério, né, fosfato, dentro do mar, para carregar os navios. Ela está a 1,6 quilômetros, né, tem 1,6 quilômetros de extensão para dentro do mar, para poder carregar os navios que levam os fosfatos para outros lugares internacionalmente, né? São 2.400.000 toneladas de fosfatos carregados todos os anos, em 5 navios por mês de carregamento aqui só nesse terminal, tá? E essa aqui estrutura foi aplicada com zinga nela inteirinha, tá? Inteirinha eles fizeram. Muito bem, 11 anos depois foi feito a primeira inspeção, o zinga por baixo da sujeira, né? Da poeira, do sal do mar, da poeira do fosfato, o zinga estava lá passivado no seu cinza escuro, e estava lá passivado ainda completamente intacto, tá? Hoje a gente tem 30 anos de performance dessa obra, sendo que em certo momento, em 2014, 19 anos depois da aplicação do zinga, a lança de carregamento do porto sofreu um abalroamento e foi danificado. Então eles construíram uma nova lança de carregamento. Essa lança de carregamento foi construída do zero com zinga e assim instalada ali em substituição àquela que foi acidentada, né? Outro exemplo de mina é uma mina de ouro em Oaxaca, no México. É uma mineradora de ouro que está tratando os veículos, né? Aqui tem o caso de uma roda que foi feito com zinga, mas eles estão tratando todos os veículos que circulam pela mina por ali, né? Outro exemplo é a Nova Era Silicon, aqui em Minas Gerais, próximo a Ipatinga, onde eles carregam e transformam o ferro silício para carregamento, e aqui eles tinham muito problema de corrosão nos apoios das estruturas, e nos apoios das estruturas foi colocado o zinga, como vocês podem ver aqui, e aí anos depois ele está lá ainda fazendo a proteção catódica dessas bases, né, de apoio dessas estruturas. Aqui, como era antes, né, eles realmente começavam a corroer demais, mas aí eles colocavam zinga para brecar essa corrosão e então está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Outro exemplo que eu queria dar, exemplo aqui do Brasil também, da Petrobras, 1.330 dias de zinga aplicado em operação no mar. Qual é a sacada dessa referência? Esta parte interna que vai dentro dessa torre de sonda, aqui vai um outro, foi pintada com o sistema tradicional, que é epóxi mais PU, não tinha zinga. Em 1.330 dias, eles tiveram que trocar 3 vezes a sonda, a parte interna da sonda, né, a parte superior interna da sonda, porque a pintura não aguentava como aguentou o zinga. Eles tinham que trocar porque ela se corroía. E aqui como ela foi feita, aqui a gente pode ver os alvéolos, né? Antes de pintar, aqui com ele jateado, né? Então essa peça foi jateada com todos esses alvéolos e ela veio para operação aqui 1.330 dias depois. Eu tive o prazer de estar nessa plataforma, né? E fazer essa inspeção, né? Sem corrosão. Outro exemplo é uma chaminé de caldeira a lenha, na verdade. Essa chaminé foi inteirinha feita com zinga e pintada na cor da caldeira que eles usam, que é a caldeira. E aqui foi pintada com zinga, mais o amarelo, que é o amarelo de norma para guarda-corpos e escadas, etc. Né? Aqui essas esferas num ambiente muito parecido com as das mineradoras, Companhia Siderúrgica do Pecém,
Aqui vocês veem todo o minério espalhado pelo chão. Essas duas esferas foram refeitas com zinga, mais o peu branco aqui, como a gente pode ver. Tá? Um tanque de água potável, que eu queria mostrar para vocês também, e silos espalhados aí pela Europa inteira e alguns no Brasil, já com idades, com 29 anos de operação, sem necessidade de repintura. Tá? Mais uma que eu queria mostrar para vocês é uma torre de Furnas, a torre Ibiúna Tijuco Preto, a linha de Ibiúna Tijuco Preto, a torre 205, que na verdade foi, no meio do caminho, ela foi dada como estado geral muito satisfatória por esse engenheiro, que é uma pessoa muito competente de Furnas, está em Furnas até hoje lá. E a gente fez a nossa última inspeção com 25 anos, em março de 24, e estava em estado sem nenhum tipo de corrosão vermelha. Aqui embaixo eu mostro uma torre vizinha, que é a torre 206, vizinha da 205, com esquema, foi pintada, na mesma época, lá em 99, foi pintada com epóxi mais o PU convencional, né? Em 2002, ela já tinha esse estado todo descascado e oxidando corrosão vermelha por baixo, tá? Aqui mais uma referência de uma hidrelétrica, onde você pode pintar esses condutos forçados ou deixar eles em sistema único, como está aqui. Mais uma referência, uma ponte na Noruega, é a ponte mais longeva que a gente tem registrado de zinga e acompanhado. Essa ponte foi pintada com zinga em 1985 e de lá para cá necessitou zero trabalho de manutenção, né? Então aqui tem alguns testemunhos dessa aqui. Em 2010, 25 anos depois, fizeram uma inspeção na ponte inteira. Ela ainda tinha praticamente não consumido nem 30 micra de sacrifício, né? Vocês veem aqui que tem os sais mais escuros e tem os sais mais claros também, mostrando que ela está ainda ativa, com a proteção catódica ativa, sem nenhum tipo de corrosão vermelha em toda a ponte, né? Em 2011, 26 anos depois, foi feito por um inspetor Frósio, também nessa ponte. Essa foto é interessante porque mostra bem, a ponte está no verão, ela tem uma condição, no inverno ela tem outra condição, e não esqueçam que na Europa no inverno eles ainda colocam sal por cima das vias, né? Então sal por cima da ponte, e a ponte continua lá sem necessidade de manutenção, até chegar nos dias de hoje com 40 anos de durabilidade, né? Algum tipo de manutenção eles estão prevendo para pequenos pontos agora, que começam a necessitar, 40 anos depois, começam a necessitar manutenção, né? Então, pessoal, isso era a zinga que eu queria apresentar rapidamente para vocês. Espero não ter tomado tempo excessivo. E agora posso parar de compartilhar para finalizar aí, Raul? Pode sim, pode sim. Então, vamos lá. E agora aí estou à tua disposição aí para fechar aí do jeito que você quiser aí o nosso podcast. Excelente. Parabéns, tá, pela apresentação. Muito bom o conteúdo. E, cara, é incrível como a ponte está há 40 anos e só vai precisar agora de uma reparação em alguns pontos, né? Raul, quando você vier a São Paulo, eu vou te convidar para você ir lá ver aquela torre de Furnas que está aqui na Serra do Mar, em São Paulo, que já tem 25 anos também. A gente, 25 anos é muito tempo, né? Mas aquela ponte tem 40 anos. 40 anos sem necessidade de pintura, né? Isso que é bacana. Excelente. Realmente é um produto de altíssima qualidade, feito por profissionais excelentíssimos. E, pessoal, não se esqueçam, Expo Minera vai ser dia 6 a 8 de maio desse ano, em Rio Grande do Norte, Natal, e a Zinga Metals vai estar lá, presente. E vocês têm alguma
alguma coisa para falar para o nosso público, que vai também estar lá? Se você tiver alguma preocupação ou alguma dificuldade em manter os seus ativos íntegros e não consegue segurar a corrosão, visite a gente, encontre a gente na Expo Minera, que vai acontecer em Natal, no começo do mês de maio. E lá a gente se encontra, lá a gente vai poder mostrar algumas coisas para vocês, tirar dúvidas, fazer especificações para vocês, entender direito quais são os problemas que vocês têm, fazer consultoria lá de corrosão de graça para quem participar da Expo Minera. Tá bom? Então a gente se vê lá. Raul, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo apoio também. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Juliana? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Raul, pela apresentação. Tirem suas dúvidas, aproveitem a presença do Marco no evento. É um prazer atender vocês. Estarei eu e o Jorge no evento, hein? Não se esqueçam. Excelente. Pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.